Deixa eu contar para você um conceito em termos quânticos. No presente, todos os potenciais existem simultaneamente no campo. Então, quando a gente está presente, quando a gente está no momento, nós podemos mover além do espaço e do tempo. E nós podemos fazer com que qualquer um desses potenciais se torne uma realidade. Agora, quando a gente está mergulhado no passado, nenhum desses potenciais novos existem. E muitas vezes, quando a gente tenta mudar, a gente reage muito como dependente, porque nós nos tornamos dependentes da nossa química familiar, nosso estado do ser. E a gente sabe que quando você tem uma dependência, é quase como se o seu corpo tivesse a mente como ele próprio, na medida em que os eventos passados desencadeiam as mesmas respostas químicas como o do incidente original. O seu corpo pensa que está revivendo o mesmo acontecimento, só que uma vez condicionado para ser a mente inconsciente, através desse processo, o corpo tomou conta da mente e se tornou a mente. E, entanto, pode, em algum sentido, pensar. Em outro vídeo, eu abordo como que o corpo se torna a mente através do ciclo de pensar e sentir e pensar. Mas tem uma maneira na qual isso acontece, baseando nas nossas memórias passadas. É assim como funciona. Você tem uma experiência, acontece alguma coisa, na qual tem uma carga emocional. Depois você tem um pensamento particular sobre aquele acontecimento passado. O pensamento se torna uma memória. Você reflexivamente reproduz a emoção da experiência. Se você continuar pensando sobre aquela memória repetidamente, o pensamento, a memória e a emoção se mesclam como uma e você memoriza a emoção. Agora, ver no passado se torna menos um processo consciente e mais um processo inconsciente. O inconsciente inclui a maioria dos processos físicos e mentais que tomam o lugar da nossa atenção consciente. Toda essa atividade visa em manter o corpo funcionando. Os cientistas se referem ao sistema regulatório como sistema nervoso autônomo. Por exemplo, você não precisa pensar conscientemente para respirar ou manter os nossos corações batendo, aumentando e diminuindo a temperatura do nosso corpo. Ou até mesmo qualquer outro dos milhões de processos que auxiliam a manter o corpo em ordem e curando a si mesmo. Não acho não. Eu tenho certeza que você pode ver como é potencialmente perigoso para nós cedermos o controle sobre as nossas respostas emocionais diárias, as nossas memórias e ambiente, para esse sistema automático. Esse conjunto inconsciente de respostas rotineiras tem sido comumente comparado a um sistema piloto automático, com programas executando ao fundo de um computador. E o que essas analogias estão tentando convencer é que o sentido que há alguma coisa abaixo da superfície da sua consciência está no controle de como você se comporta. Agora eu vou dar uma imagem na sua mente para você imaginar como acontece. Quando você era mais jovem, um dia que você chegou em casa, quando de repente você encontrou o seu animal de estimação tirado e morto no chão. Cada impressão sensorial daquela experiência iria ser como a sua expressão, gravada no seu cérebro. E aí o que ia acontecer? Essa experiência iria se tornar uma cicatriz em você. São programas executando ao fundo de um computador. E o que essas analogias estão tentando convencer é que o sentido que há alguma coisa abaixo da superfície da sua consciência que está no controle de como você se comporta. E com experiências traumatizantes como essa, é fácil entender como essas emoções podem se tornar inconscientes. Respostas memorizadas como lembretes a partir do ambiente que você perdeu no ser amado. Então, você deve saber que por agora, quando você pensa sobre esse momento, essa experiência terrível, você cria as mesmas emoções no seu cérebro e no seu corpo, como se o acontecimento estivesse acontecendo novamente. Tudo que leva é um pensamento perdido ou uma reação a algum evento no seu mundo externo. Ativar o programa e você começa a sentir a emoção do seu triste passado. E o estímulo poderia ser ver um cachorro parecido com o seu, ou talvez visitando um lugar que você levou quando ele era filhote. De qualquer forma, a entrada sensorial, a emoção é ativada. E esses gatilhos emocionais podem ser óbvios, sutis, mas todos eles afetam você em um nível inconsciente. E antes mesmo de você processar sobre o que apenas aconteceu, você está de volta naquela emoção. Nunca de estado de sofrimento, raiva, frustração. O corpo governa a mente. A gente pode até tentar usar a mente consciente para tentar sair desse estado emocional, mas invariavelmente você vai se sentir fora do controle. Love e seus cachorros. Em 1890, uma jovem cientista russa amarrou os cachorros numa mesa e ela tocava o sino e dava comida para os animais. Uma refeição muito farta. Ao longo do tempo, após ela
repetidamente expor os cachorros ao mesmo estímulo, ela simplesmente tocava o sino e os cachorros salivavam automaticamente em antecipação. Então, antes mesmo dela trazer a carne, só de bater o sino, os cachorros salivavam. E isso é chamado de resposta condicionada. E o processo acontece automaticamente. Que o corpo começa a responder automaticamente. Pensa no seu sistema nervoso autônomo. A cascata de reações químicas que são estimuladas em cada momento muda o corpo fisiologicamente. Acontece muito inconscientemente, com pequeno ou nenhum esforço consciente. E é essa uma das razões do porquê é tão difícil mudar. A mente consciente pode estar no presente, mas o corpo-mente inconsciente está vivendo no passado. Se nós começamos a esperar um acontecimento no futuro previsível para acontecer em referência a uma memória do passado, a gente está apenas como aqueles caninos. A experiência de uma pessoa particular, uma coisa em algum momento da vida ou algum lugar específico do passado, automaticamente ou autonomicamente, nos faz responder fisiologicamente. Uma vez que quebramos as dependências físicas enraizadas no nosso passado, não vai ter qualquer atração para nos fazer retornar aos mesmos programas automáticos do antigo eu. Cara, ninguém quer voltar para os programas do antigo eu. Então a gente se estabelece para viver de momento presente e criar o nosso eu futuro, né? E começa a fazer sentido que, embora a gente pensa ou acredita que a gente está vivendo no momento presente, tem uma boa possibilidade que os nossos corpos estejam no passado. Porque tudo que a gente viveu hoje foi do nosso passado. Então a gente traz muito do nosso passado para o presente. Mas quando a gente se torna mindful do passado ou mindful do presente, você deixa cada vez mais o seu passado no passado. O seu passado já não tem mais poder sobre você. Você muda mais facilmente. Porque você abandona aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que te aprisionaram ao passado. Os seus sentimentos, realmente, eles nasceram no passado. Então, você carrega eles e cada vez mais é mais intenso e mais difícil ser humano. Então você tem que aprender a tirar o seu corpo e colocar no momento presente, abandonar aquelas emoções, as emoções que fazem mal, aquelas emoções difíceis, porque elas são realmente difíceis. Carregar elas é um desperdício de tempo, um desperdício de energia e um desperdício de vida, porque você faz mal para você e você faz mal para o outro. E aí você perdura uma mentalidade de vítima, porque você é vítima dos seus sentimentos. Isso é muito difícil mesmo, porque uma hora ou outra você explode, não tem jeito.